Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Lead Tech. Nesse vídeo de hoje eu vou trazer para vocês a análise de um mouse aí da Sharkoon, que é o Draconia 2. Coincidentemente, ou não, será que não é uma coincidência? Um mouse aí que tem skin de dragão e estamos em abril, mês aí que vai rolar, né, a estreia do primeiro episódio de Game of Thrones, que tem lá os dragões da Daenerys Targaryen. Então é um mouse aí do Game of Thrones, será? Não, né? Eu acho que não. Eu acho que foi mesmo, até porque já tinha o Draconia 1. É mesmo coincidência, galera. O Draconia 2, agora falando mais do mouse, né? Esquecendo aí Game of Thrones. O Draconia 2 ele tem um sensor topo de linha, que é um PMW 3360. E bora ver se esse mouse realmente se comporta como um dragão, ou seja, que tem aí uma boa construção. E também, é claro, um mouse, né? A principal função é rastrear bem. Vamos lá, galera, para análise completa do Draconia 2. Então temos aí, galera, Draconia 2, vou falar um pouquinho sobre as características físicas desse mouse. Primeiro, né, a construção dele, galera, é uma construção simétrica, então os dois lados são idênticos, né, a não ser pelos botões laterais, que daqui a pouco eu vou falar melhor, né. Ele é um mouse mediano em tamanho, tem aí uma pegada bem eclética, ele conta aqui com apoio de polegar, né, para quem é aí destro. Canhoto também vai poder utilizar esse mouse justamente pela simetria dele, só que fica complicado de usar os botões laterais, né? Que é, digamos assim, o diferencial dele. Pegadas que eu acho mais compatíveis, apesar de que todas as pegadas aqui, galera, nesse mouse são compatíveis, mas as que eu acho mais seriam, no caso, a Palm Grip, que é quando você apoia o mouse todo sobre o mouse, né? Ou a Fingertip, quando você só apoia aqui, né, o mouse usando os dedos laterais, né? Tanto o polegar quanto o mindinho aqui e o anelar. E aí você meio que movimenta o mouse só assim, né? Essa pegada normalmente a pessoa utiliza uma sensibilidade mais alta. No meu caso, que uso aqui a Claw Grip, galera, para poder facilitar, né, essa adaptação, eu vim de um mouse aí totalmente diferente em ergonomia, eu tive que remover o peso que ele tem. Ele tem aqui 5 pezinhos de 5 gramas cada um, então aqui somando 25 gramas. Então o mouse aqui pesa cerca de 105 gramas, que é o que eu vou demonstrar agora para vocês aí, ó, galera, com a balança, só pra gente não ter dúvidas. Então tá aí, ó, o mouse pesa exatamente 105 gramas, sem considerar o cabo, né, que é um peso ainda alto pra mim. Eu prefiro aí mouses com 100, 95 gramas, mas aí já melhora bastante pra quem usa Claw Grip ou até Fingertip também. Fingertip facilita, né, ter aí um mouse mais levinho. Voltando aqui para os botões laterais, esse mouse ele conta com 6 botões adicionais, galera, que são mais utilizados ali para o pessoal que joga MMORPG. Eu, para ser sincero, quase não uso botões laterais, a não ser para avançar e retroceder, né, alguma página da web. Fora isso, em jogos mesmo eu não utilizo. Então isso daqui meio que acaba não oferecendo uma certa vantagem, pelo menos para mim. Mesmo assim, eu testei bastante esses botões, galera. Na pegada Claw, né, que é a minha pegada, fica um pouco complicado de eu utilizar o botão 1 e o botão 6. Então aqui, ó, o 4, 5, 2 e 3 fica tranquilo. Mas esses botões eu acabo tendo que fazer muito esforço com o polegar e acaba dificultando um pouco que eu clique aqui no botão 1 e no 6. Aqui, galera, nós temos um botão também adicional, botão F, que você pode estar selecionando ali no software dele. Depois eu vou mostrar para vocês. Ele vem pré-programado para dar 2 cliques, mas você pode programá-lo até para colocar quantos cliques você quiser, ou fazer alguma função determinada. Eu acho até que esse F aqui provavelmente deve ser de função, né? Nós temos também mais 2 botões aqui para aumentar e diminuir a sensibilidade do mouse. E falando nisso, quando você aumenta ou diminui a velocidade, ele tem aqui, né, um LED indicador, galera, na lateral, que vai mostrar aí, né, qual a sensibilidade que está setada no momento. Novamente, eu sou um cara mais conservador nesse aspecto, gosto sempre de deixar aqui o mouse com o mínimo possível de sensibilidade e regular no próprio software. Eu não sou muito de usar, galera, ficar alternando entre as DPI, mas eu sei que quem, por exemplo, joga um game aí de aviação, né, até o BF5, quando você tá ali no avião é melhor aumentar a sensibilidade, né, para você fazer as manobras. Então, acho que esse botão aqui, ele fica num local bem acertado, né, bem no centro, dá para você ali rapidamente usar esses botões sem nenhum problema.
Quanto à questão de iluminação, o mouse tem aqui uma iluminação mais discreta, apenas aqui na logo dele. Os botões laterais seguem a mesma cor da logo, nesse caso aqui está setado como se fosse um azul água, galera, ou verde água, né, não sei, enfim. O botão do scroll não segue a mesma cor de iluminação. Eu tentei também trocar lá pelo software, não consegui. Depois eu vou ver com mais calma se é possível fazer isso, e aí eu coloco uma errata para vocês. E, cara, falando aqui da parte de baixo, né, do mouse, que eu acho que é o que faltou, nós temos aqui um compartimento para os pesos. Como vocês podem ver, ó, eu tirei todos os 5 pezinhos, né, que dá para você colocar aqui no mouse. Ele tem boa camada de Teflon, então dá para dizer aí que o deslize dele é ok. Um outro detalhe aqui que tem a ver com mobilidade é em relação ao cabo dele. O cabo dele tem essa malha de nylon que eu não gosto, galera, por 2 motivos. Isso daqui deixa o cabo do mouse muito rígido. Mesmo que você use um mouse bang, vai atrapalhar um pouquinho quem é aí jogador mais competitivo, né, de CS, por exemplo, jogos de FPS. E por conta disso aqui também, ó, galera, ele fica enroscando, embolando com uma facilidade muito grande. Então eu prefiro que o cabo não tenha essa malha de nylon aqui. Bom, para quem assistiu o vídeo de unboxing, sabe que a Sharku mandou também aqui o Draconia 1 para a gente poder sortear para um dos inscritos que participarem aí do quadro Setups Mais Humildes. Então eu não vou fazer análise completa dele, até porque nós temos aqui o Draconia 2, que é um mouse muito mais interessante, né? E o preço deles não é tão diferente. O mouse Draconia 1 ele tá custando R$150 e o Draconia Level 2 tá por 180. Então vale muito mais a pena, galera. Um mouse muito mais completo, né? E também aqui, galera, nós não temos antecessor e sucessor. São mouses totalmente distintos, né? Nós não temos aqui uma evolução. Então esse mouse aqui já está defasado também, usa um sensor laser bastante antigo, mas eu testei ele durante um tempinho também, galera, e é um bom mouse, tá? Quem tem ele, por exemplo, não vai precisar fazer um upgrade tão cedo, acredito. Agora voltando aqui para a parte de construção, só para a gente fechar e abrir o mouse para ver o que tem dentro, galera. Construção bastante sólida, ó, não tem nenhum tipo de folga, né? Algo aí que a gente percebe em outros tipos de mouses, mais baixo custo. Dando a entender, né, que ele tem realmente aí uma construção, um plástico, aqui um material de boa qualidade. Vamos lá, galera, a parte aqui interna do Draconia 2, só para vocês terem uma noção aqui, né, foi simples de estar desmontando. Ele tem 6 parafusos, é só remover as teflões das laterais e a de cima, não precisa remover aqui essa de baixo. Aí vai te dar acesso a 4 parafusos e tem mais 2 parafusos escondidos aqui onde fica essa espuma, onde você coloca os pesos. Depois disso, nós temos aqui logo acesso a PCB principal, né, aqui do mouse, e a lateral dele é aqui conectada com cabo flat. E a outra parte, que é a parte de cima, que tem os botões aqui de troca de DPI e o botão F, né, nós temos uma outra PCB, e aí os cabos são todos modulares. Então aqui, galera, vocês podem ver a construção da PCB lateral, né, da parte lateral onde tem os botões adicionais. Temos aqui os 6 switches, né. Como os botões laterais, eles têm pouca distância um entre outro, não dá para colocar um switch desses normais, né, por exemplo, da Omron. Então a saída foi colocar esses switches mais básicos. Aqui na outra PCB nós temos o LED de iluminação da logo e também os 3 botões, os 2 de troca de DPI e o botão F. E aqui, galera, os switches são da marca Bowie, que eu não conhecia, primeira vez aí que eu tô vendo switches dessa marca, né. Aí no detalhe para vocês, da marca Bowie, eu não consegui identificar a estimativa de cliques, mas aparentemente são botões mais genéricos, né. E pro tipo de função, acho que tá até ok. Aí para finalizar, dando uma olhada na PCB principal, os botões principais aqui, Omron China, 10 milhões de cliques nos botões principais, beleza, porque são botões que a gente utiliza bastante, né. Aqui no botão da scroll, nós temos Ruano, eu não sei se vai dar para vocês enxergarem ao certo, mas é um botão aí da Ruano, que tem o cliquezinho vermelho, né, aqui o botão da scroll. Falando nisso, o controlador da scroll é da marca TTC, ótimo. TTC e Tantrek tem uma boa qualidade de construção, os equipamentos dessa marca normalmente. Um detalhe aí agora, o sensor BMW3360DB,
Sensor topo de linha da Pixart, ótimo, né? Excelente. E aqui a controladora dele, que é uma Roltec. Falando do software, galera, do Draconia 2, bem intuitivo, só faltou, acho, um pouquinho de destaque para onde tem os botões, né? Porque eu acho que ficou um pouquinho apagado. Mas enfim, nós temos aqui, ó, 5 perfis de programação, né? Que você consegue mudar. Primeiro menu é o de botão barra velocidade, a gente consegue configurar os botões. Nós temos aqui a visão frontal e visão lateral. Cada botão você consegue alternar entre várias funções, tem muita função mesmo, galera. E aqui, ó, clique rápido, por exemplo, dá para setar ou fazer como se fosse um autoclique automático, usando algum botão desses adicionais. Dá para fazer o botão de macro e aí você consegue selecionar a macro que você criou anteriormente. Aqui nessa parte lateral direita nós temos outras configurações, como por exemplo, alterar a aceleração do mouse. Dessa forma, se você mover ele rápido, ele vai mover mais pixel, né? O sensor vai ler mais pixel ou menos, dependendo da aceleração. No caso eu coloquei a aceleração no mínimo possível. Aqui na velocidade de ponteiro é o que a gente tem no próprio sistema do Windows. Eu sempre deixo aqui no 6º ponto, ou no meio no caso. Velocidade de barra de rolagem do scroll, velocidade do clique duplo e também a taxa de atualização. Depois nós temos configurações de DPI, dá para mudar aqui 6 faixas de DPI, né? Falando nisso, galera, o BMW 3360 ele só chega até 12.000 DPI, então eu acredito que tenha sido feito algum tipo de interpolação aqui nesse sensor, ou até mesmo uma modificação do 3360 para poder ler aí acima de 12.000 DPI. Parte de iluminação, onde a gente consegue alternar aqui os efeitos de iluminação. Temos aqui basicamente 4 efeitos, 5, né, se a gente for contar aqui com a iluminação desligada. Todas elas dá para aumentar ou diminuir o brilho, e aqui, né, configurar as cores, ou então a frequência, que é como se fosse a velocidade do efeito. Próximo menu é o menu de macros, onde a gente consegue criando um certo tipo de ação. E galera, é isso, um software aqui bastante intuitivo, simples, não tem nada de espetacular. Na minha opinião, bem programado aqui pela Sharkoon. Quando você aplica, o mouse dá uma bugada, mas logo em seguida fica tudo perfeito da maneira que você selecionou aqui nas configurações do software. Galera, vamos aqui a alguns testes práticos. Eu estou dentro do CS Global Offensive. Vou fazer algumas movimentações para que vocês vejam aí, né, se realmente o mouse ele está respondendo bem. Primeiro, aí o teste no scroll, galera, o scroll dele é bem afundado, isso é algo que eu não curto muito, prefiro que o scroll, né, ele seja mais aparente aqui, ó. O scroll dele é muito pra dentro, galera. Isso me incomoda um pouquinho, mas que vocês podem ver aqui, né, o scroll ele responde muito bem. Pra baixo tá pra pular, pra cima aqui tá pra mudar de arma. Então a gente vê aqui que o scroll tá funcionando tranquilamente, tá, galera? Sensor dele, ótimo, não tem o que reclamar. 3360 aí é muito bom, então ele não trava em movimentos rápidos, mesmo de um lado pro outro. Então para fazer o flick shot é bem tranquilo, tá, galera? Ó, se você quiser atirar rapidamente aqui, mudar, né, de posição, ele vai te permitir isso. Claro que eu tô um tempinho sem jogar CS, então acaba perdendo um pouquinho aqui a prática, mas pixel a pixel também, ó, para você ajustar aqui a mira, é bem tranquilo. Lembrando que eu estou usando um mousepad do tipo Soft Match, né, que é esse aqui da Rise Mode. Então muito bem aqui para você ir, né, pixel a pixel. Ele não tem o angle snapping, que é quando o mouse força a linha reta, não tem nenhum tipo de problema quanto a isso. Também não tem jitter em resoluções mais altas, que é algo que quase o pessoal aí usa no máximo, sei lá, 2.000 dpi. Pelo menos eu nunca vi alguém usar mais do que isso, né? Então é bem tranquilo. A aceleração, eu reparei que ele tem um pouquinho quando você movimenta muito rápido. Não sei se no software lá tem alguma opção para desligar a aceleração, mas se vocês repararem, né, o software ele começa ali no 1. Mas enfim, galera, ó, se você mover muito rápido o mouse aqui, ó, para a direita e voltar lentamente para a esquerda, ele nunca volta para o mesmo ponto. Eu não sei se você movimentar um pouquinho mais lento, né? Mas olha só, movimentando rápido aqui para a direita, vou voltar lentamente para a esquerda. E ele foge um pouquinho, ó, da onde eu dei, né, o primeiro tiro, o ponto inicial. Então aqui, ó, com o dedo eu tô prendendo, né, o ponto inicial. Ele tem um pouquinho de aceleração. Não é algo que vai atrapalhar, acredito eu, aqui na jogatina. Mas o ideal seria ele ter essa aceleração nula. E o LOD dele também é baixíssimo.
LOD é a distância que ele vai começar a rastrear aqui da superfície. É um LOD realmente muito baixo. Seria até bacana se o software dele também viesse com uma opção ali para você configurar o LOD. Só a pena que não vem, então esse LOD aí baixinho é até bom, galera. Eu gosto aí de um LOD mais baixo para você fazer a remada, né? Não te atrapalha e não muda muito o percurso da movimentação do mouse. Mostrando aí agora para vocês os resultados obtidos com o mouse tester, galera. Em todas as DPIs ele foi muito bem, vocês conseguem ver a consistência de rastreio, né? Então o PMW 3360 aparentemente está bem implementado aqui no Draconia 2. E no teste de aceleração o mouse apresentou um pouquinho de diferença, mas eu creio que na prática isso acabe não mudando muita coisa aí na jogabilidade. Agora alguns movimentos aí no Microsoft Paint, só para testar aí também o sensor, galera, de forma mais pixel a pixel, e praticamente todas as DPIs o mouse não apresentou jitter, né, que é aquela tremidão, bem como o angle snapping, que é um problema onde o sensor ele força a linha reta. Para encerrar com o vídeo, galera, algumas considerações finais aqui a respeito do Draconia 2. Bom, o preço dele, R$180, é um preço bem adequado, eu acho, pelo material que você vai encontrar, né? Ele tem aqui uma construção interna bem decente para o preço. Poderia ser um pouquinho melhor, eu acho que tem alguns mouses aí da categoria que tem uma construção melhor, por exemplo aí o Logitech G Pro. Sensor dele é o topo de linha, é o PMW 3360, então não tem do que reclamar quanto ao rastreio. Apesar dele ter tido ali um pouquinho de aceleração, mas não é algo que vai impactar tanto assim na gameplay. Talvez pro cara que é profissional isso impacte, mas caso contrário, se você é um jogador casual, até mais competitivo, vai tranquilo aí com o Draconia 2. Ele tem os botões laterais, que é um ponto positivo para quem joga aí games do gênero RPG, né? São botões laterais que, na minha opinião, estão muito bem posicionados, exceto se você tiver a mesma pegada que eu, no caso é a Claw, né? E aí o botão 6 e 1 vai ficar um pouquinho mais difícil de você mexer. Software dele, muito bom, assim, intuitivo, galera. Faltam algumas, na minha opinião, algumas opções, por exemplo, o controle de aceleração, né? Poderia estar ali no 0, também talvez um controle de LOD, mas no todo, assim, o software funciona bem e está bem programado. A parte ali da carcaça dele, galera, é um ponto que eu acho que é um pouco negativo. Essa skin aqui, né, de dragão, que é como se fosse um adesivo, por cima eles passaram uma camada aqui de verniz, ao que parece, então dá tipo uma superfície mais brilhosa. Não atrapalha no grip, mas eu acho que assim, com o tempo isso aqui tende a deteriorar e ficar todo feio, tá, galera? Então é um ponto aí que eu acho também que é negativo do mouse, apesar dele ter, né, essa característica, digamos assim, mais chamativa, né, por conta dessa escama de dragão aqui. É algo que caracteriza mesmo assim o mouse, então, pô, não faz sentido também tirar isso daqui só porque eu tô falando que vai apagar com o tempo. E também mouses todo preto também tendem, né, a com o tempo marcar e se deteriorar. E no geral, galera, é um mouse que se saiu muito bem e eu acho que é uma outra grande opção, principalmente por conta dos botões laterais aqui, né, nessa faixa de preço de até R$200. Lembrando, galera, que o mouse não tem um foco para um jogo específico, apesar dele ter aqui botões laterais e tipo remeter, né, que ele seja um mouse preparado para MMORPG, nada te impede de jogar um game do gênero FPS, e afinal de contas nós temos aqui um tensor muito bom que conseguiu manter aí um ótimo rastreio. Bom, pessoal, essa foi a minha análise aqui do mouse Draconia 2. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar aquele like maroto. Aí também tá passando minhas redes sociais, se tiver alguma dúvida pode entrar em contato. E os links aí da Sharkoon se encontram na descrição. Mas é isso, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo, valeu e fui!